E aí pessoal, eu sou o Leoportes aqui, olha só, nessa aula eu quero te ensinar uma técnica que com certeza vai fazer você ganhar mais dinheiro se você aplicar ela da forma que eu vou te mostrar aqui nessa aula. Ela é muito prática porque ela faz com que você, logo após entrar na operação, já veja o mercado indo ao seu favor. Porque uma das coisas mais ruins que acontecem é quando você faz um trade comprando, achando que o mercado vai continuar subindo, e na hora que você compra, o mercado começa a descer um pouquinho, parece que é uma dificuldade muito grande para o mercado ir para o lado que você achou que ele ia ir. Então com essa técnica que eu vou te mostrar agora, você vai entrar na operação e você vai ver o trade se desenrolar ao seu favor de uma forma muito mais fácil. Antes de eu te ensinar essa técnica, eu quero te convidar para fazer parte do meu canal aqui no YouTube. Clica no botão aqui embaixo para se inscrever e também já vai deixando o seu joinha, porque cada vez que você curte o vídeo, o YouTube divulga essa aula para mais pessoas. Então se alguém está procurando por uma forma de fazer trades de forma mais rápida e ganhar mais dinheiro, elas vão encontrar essa aula através da sua curtida. Aproveita também e clica nos links aqui embaixo na descrição desse vídeo para participar do meu grupo fechado no Facebook, que passou de 71 mil pessoas, e do meu grupo fechado no Telegram, que também está se tornando um dos maiores nessa área de day trade. Clica nos links aqui de baixo para participar gratuitamente desses outros canais. Então olha só, uma das coisas mais importantes que existem quando você está operando no mercado, principalmente no day trade, é você tirar vantagem dos tempos gráficos. Muitos de vocês me perguntam quais são os principais tempos gráficos que eu opero. Nessa aula eu vou te responder isso e eu vou te mostrar também como utilizar esses tempos gráficos de uma forma com que você encontre uma estratégia de entrada muito mais fácil. Olha só, eu já havia ensinado essa estratégia há alguns vídeos atrás. Vai aparecer aqui em cima um card com essa estratégia um pouquinho mais elaborada. Mas o mais importante que você precisa sempre focar quando estiver operando no day trade é o seguinte: a gente sempre precisa estar olhando vários tempos gráficos diferentes. E os principais tempos gráficos que eu costumo operar para gerar resultados no day trade são os dois principais, que são os gráficos de entrada e os gráficos âncoras. Os gráficos de entrada, existem dois tipos de gráficos de entrada: o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 1 minuto. Os gráficos âncoras, existem também dois tipos de gráficos: o gráfico de 4 horas e o gráfico de 15 minutos. Quando o mercado está aberto, eu vou utilizar esses dois gráficos âncoras com duas finalidades diferentes. O gráfico de 15 minutos eu vou estar utilizando somente para identificar a direção que o ativo está indo. Por exemplo, se o mercado está em um movimento de alta, eu quero que o 15 minutos esteja em um movimento de alta, para que aí sim eu possa procurar por operações de compra. Então o 15 minutos serve somente para me identificar a direção que o ativo está tendo enquanto o mercado está aberto. O gráfico de 4 horas a gente utiliza em dois momentos: quando o mercado está fechado, para que a gente possa fazer análise técnica de forma ampliada, como montar nível de suporte, resistência, Fibonacci e etc. E quando o mercado está aberto, a gente vai procurar por apenas um tipo de sinal, que é esse que eu vou te mostrar aqui nessa aula. Quando a gente identifica esses dois sinais, identificou o sinal que eu vou te mostrar agora nessa aula no gráfico de 4 horas, identificou a direção que o ativo está tendo no gráfico de 15 minutos, eu vou pular para os outros dois tempos gráficos que eu utilizo para fazer as operações, que são os gráficos de entrada: o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 1 minuto. Se eu estou procurando por operações um pouquinho maiores, ou seja, se eu estiver operando no mini índice e estiver procurando por trades de 200 pontos para cima, eu vou estar sempre operando no gráfico de 5 minutos. Se eu estiver operando por trade de scalp, que são aqueles trades, aqueles tiros rápidos, eu vou estar operando no gráfico de 1 minuto, que é um gráfico específico para operar scalp. Agora, quando o tempo gráfico menor estiver a favor dos dois tempos gráficos maiores, eu vou abrir uma operação a favor desse movimento de uma forma muito mais simples e muito mais lucrativa. Essa estratégia que eu quero te ensinar aqui é muito fácil de você entender. A gente vai estar procurando por dois fatores muito importantes. Primeiro, eu quero saber a direção que o gráfico de 15 minutos está tendo. Se o gráfico de 15 minutos está tendo uma direção de alta, eu quero procurar por sinais de alta. E o sinal de alta ele vai aparecer para mim no gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas vai me dar um sinal de alta. E esse gráfico de 4 horas nada mais é do que um candle de força. Eu vou estar procurando por um candle de força no gráfico de 4 horas. Esse gráfico de 4 horas vai mostrar um candle de força. Quando esse candle de força, esse CF, fechar no 4 horas, eu vou correr para os meus gráficos menores, o gráfico de 5 minutos. E no gráfico de 5 minutos, eu vou procurar por continuidade desse sinal de força que ocorreu no gráfico maior, nesse caso, no de 4 horas. Se no gráfico de 5 minutos eu continuar vendo candles de força verdes, assim como eu acabei de ver no gráfico de 4 horas, eu vou tranquilamente operar
fazer um trade de compra. Ainda mais se essa formação de leitura de candle também, além de mostrar força de sinal de candle de força, também demonstrar uma estrutura de alta, exatamente como eu te mostrei aqui agora, com fundos e topos mais altos do que os outros. Se eu encontrar isso no gráfico de 5 minutos, após eu ter visto um candle de força no gráfico de 4 horas, eu posso tranquilamente fazer uma operação de compra, porque eu sei que na maioria das vezes vai dar gain. Deixa eu te mostrar aqui no gráfico do mini índice. Esse aqui é o gráfico de 4 horas. E você percebe que nos últimos 2 dias o mercado tem tido uma disparada de alta com muita força compradora. A gente tem muita força compradora, fundos bem altos, mais altos do que os outros, até que chegou nesse momento de explosão aqui. Se a gente for olhar esse candle de força, esse aqui é o gráfico de 4 horas, e for olhar esse candle de força e for marcar exatamente o que aconteceu após esses 2 candles de força terem aparecido, a gente vai ver agora, se a gente colocar no gráfico de 5 minutos, que após esses 2 candles de força terem aparecido, eu poderia ter entrado em qualquer sinal de força verde comprando. E quando eu comprasse nesses sinais de força verde, digamos que eu tenha comprado aqui nesse primeiro sinal, o mercado teria subido 545 pontos. Se eu tivesse comprado no segundo sinal de força, o mercado teria subido 335 pontos. Aqui, quando o mercado cai, se eu tivesse comprado aqui embaixo nesse primeiro candle de força, o mercado após o candle de força nos 5 minutos, em junção com o candle de força do 4 horas, o mercado subiu 926 pontos. Você percebe que eu estou fazendo aqui exatamente no ponto aonde o candle de força de 4 horas fecha. Se eu pegar aqui o gráfico de 4 horas e eu pegar somente, aqui foi o candle de força fechando, certo? Aqui foi o candle de força fechando. Se eu pegar somente o que aconteceu após esse candle de força fechar, assim como esse outro candle de força também fechou no gráfico de 4 horas. Se eu pegar o que aconteceu após ele fechar, ou seja, dentro desse quadrado, eu vou ver que no gráfico de 5 minutos eu poderia ter entrado em qualquer um dos sinais de força verdes, porque estão a favor do meu candle de força verde maior no gráfico de 4 horas. Então, isso é muito importante que você saiba. Agora, eu posso entrar em qualquer candle de força verde só porque no gráfico de 4 horas fechou um CF grande? Não. Eu não vou entrar, por exemplo, nesse candle de força aqui em cima. Por quê? Porque eu não quero entrar em um ponto aonde o mercado já subiu. Eu não quero comprar quando o preço está caro. O conceito mais básico de investimento e de mercado financeiro é você comprar barato e vender caro. Não é comprar caro e vender mais caro. Então eu não vou comprar lá em cima, eu sempre espero o mercado descer e aqui embaixo eu vou procurar pelos meus pontos de entrada para valorizar esse preço e continuar subindo em direção aos topos anteriores. Então eu não vou comprar lá em cima, mas eu vou comprar aqui embaixo. Sempre que o mercado voltar numa queda e após essa queda mostrar um candle de força em junção com um candle de força do tempo gráfico maior, eu vou abrir uma operação de compra. Então, como você viu, essa estratégia é muito simples, apenas tirando vantagem dos 2 principais gráficos que existem, o gráfico de âncora e o gráfico de entrada. Com esses 2 gráficos em união, você consegue encontrar sinais de entrada muito fortes e com isso ganhar dinheiro de uma forma muito mais prática e segura. Aplica essa estratégia que eu te mostrei nessa aula já no seu próximo trade e me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa estratégia. Fica de olho no canal porque está vindo muitas outras aulas por aqui. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!